Milagres são quase míticos. São ações fantasmagóricas realizadas por um ser que, apesar de ser preternatural, age de maneira sutil o suficiente para que, mesmo após milênios da humanidade presenciar suas ações e suas intervenções, ela ainda tem dificuldade e debate por si só como definir elas por completo. Afinal, tais eventos são quase como afrontas, audácias realizadas contra o próprio espaço-tempo, como se o Criador estivesse desafiando a sua própria criação. E temos vários exemplos de milagres, seja colunas de fogo, mares se abrindo, pessoas ressuscitando, comida sendo multiplicada, azeite sendo multiplicado, muralhas caindo ao som de gritos, coisas se multiplicando, coisas parecerem infinitas, o futuro sendo visto, o passado sendo visto, pessoas sendo curadas de doenças sem cura nenhuma, pessoas indo de um lugar a outro instantaneamente, machados flutuando, objetos se transformarem em animais e de volta em objetos estáveis, movendo o sol parar, o sol retroceder, anjos invisíveis saindo dos desertos inteiros, nações se tornando mansos, pessoas jogos se tornando nariz, verdade, homens têm a força de leões, têm mais amigos, têm menos separados, seculados de volta por mundo, sonhos serem verdades, sendo por um comando, pessoas brancas, demônios, e vão cair dos céus. Tudo bem, mas o que é um milagre? O improvável, o impossível, o inacreditável. Bom, antes de acertarmos essa questão, nós temos que definir algo por si só. Eles sequer existem? Para algumas pessoas, como para R.F. Holland, tais coisas são apenas coincidências benéficas que são religiosamente interpretadas e categorizadas naquilo que chamamos de milagre. Ou seja, milagres na verdade não existem. O que existem são apenas coincidências, coisas que acontecem ao acaso, sem nenhum propósito, mas que por acaso elas serem boas, nós interpretamos ela como sendo uma intervenção divina e chamamos de milagre. Mas essa visão é tola e incompleta, porque de fato existem coincidências benéficas, mas algo não é da parte de Deus ou sequer miraculoso apenas por ser uma coisa benéfica. Por exemplo, uma pessoa se tornar muito rica através de um negócio sério, sem cometer nenhum crime, nenhuma ilegalidade, completa e total ética e moral. Isso é completamente impossível. Mas isso não pode ser descrito como algo de Deus se essa pessoa que ganhar todo esse dinheiro for completamente idólatra ao dinheiro. Mesmo que, humanamente falando, na nossa visão básica, isso pode ser interpretado como algo bom, algo benéfico, não é da parte de Deus, porque Deus não quer que ninguém fique idólatra ou preso a nenhum dinheiro. Então, mesmo que isso possa ser interpretado como uma coisa benéfica, não pode ser um milagre, porque não vem da parte de Deus. O próprio Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, ele ofereceu a ele coisas benéficas, como reino e glória. Mas Jesus repreendeu Satanás porque ele sabia que não era da vontade de Deus. E essa é a questão fundamental na qual a frase desse homem cai por terra. É a vontade divina. E também que nem todos, quiçá a maioria dos milagres, sequer podem ser explicados pela ciência. E se milagres são apenas coincidências, coisas ao acaso, por que eles acontecem tanto? Eu tenho certeza que qualquer um de vocês pode citar pelo menos 3 pessoas que têm um milagre na sua vida ou até mesmo você próprio. Parafraseando Agatha Christie. Uma vez é coincidência. 2 é uma pista. 3 é uma prova. Milhares de vezes eu cito ou acrescento, é certeza. Outro erro fundamental de Holland foi não reparar na grandeza que um milagre pode ter, ao mesmo tempo que ele tem a aparência de ser algo simples, e o que esse acontecimento revela daquele que o faz. Tudo bem, milagres vamos definir que eles existem, mas temos que voltar à questão inicial. O que eles são? Bom, de acordo com Aristóteles, um milagre nada mais é que um ser, primeiro motor do universo, interferindo na sua criação, criando anomalias na sua própria criação. Vamos lá. Existem duas coisas, a criação e o criador. Esse criador é chamado de primeiro motor desse universo porque ele é cíclico, acontecem as mesmas coisas. O universo roda e roda e roda, acontecem as mesmas coisas. E esse universo começou por causa desse criador. Por isso que ele é o primeiro motor, porque foi ele quem girou a roda para as coisas começarem a acontecer. E justamente por ele ser o criador, ou seja, ele está a parte da criação, ele não é a criação, ele foi quem criou, ele é o único que pode criar anomalias, coisas que estão fora do ciclo da sua criação. E que a sua criação entende como um milagre. É como se um autor num livro escrevesse sempre a mesma sequência de palavras, mas de vez em quando ele escreve palavras aleatórias. Coisas que não fazem sentido com o ciclo normal das palavras que ele escrevia anteriormente. Já Tomás de Aquino, ele segue uma visão diferente. Para ele, milagres são classificados em 3 níveis, 3 categorias.
Primeiro, os que quebram ou contradizem as leis da natureza. Por exemplo, quando o Sol regrediu no livro de 2 Reis, capítulo 20, no versículo 11. Em segundo, são os milagres que são realizados por alguém que não tem a capacidade ou a autoridade para realizá-los. Por exemplo, um mero ser humano trazer alguém de volta à vida, ou fazer um cego voltar a enxergar. A terceira categoria dos milagres são cadeias de eventos inexplicáveis, porque cada evento por si só é sim explicável, mas a sucessão de cada um na sequência que eles acontecem é tão rara que praticamente nunca acontece. Por isso, um milagre. Tendo cada um desses níveis de Tomás de Aquino a visão de que se algo não quebra a lei da natureza, não é um milagre. Se não está acima do natural, não é um milagre. Certo, certo. Mas qual deles está certo? Qual visão está correta? O que é um milagre? Bom, na visão de cada um desses dois pensadores, existem coisas corretas e coisas incompletas. Vamos pensar assim. Milagres têm 3 conceitos fundamentais. O primeiro é o milagre em si. O segundo é quem realiza esse milagre. E em terceiro, o que o milagre revela de quem o fez, ou seja, o propósito desse milagre. Aristóteles acertou no milagre em si e no que isso revela sobre quem realiza o milagre. Mas Aristóteles está equivocado na sua visão de quem realiza o milagre. Porque para Aristóteles, o Criador, o primeiro motor do universo, esse ser metafísico, ele está à parte da criação. E nós sabemos que isso não é verdade. Não estou falando que Deus é uma criação, eu estou falando que ele não está fora da criação e de vez em quando vai lá e interfere. Ele está sempre na sua criação. Veja só, Salmos 19, versículo 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Colossenses 1, 15 a 17. Ele falando de Jesus. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E também Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O Criador não está à parte da criação. Pelo contrário, a própria criação revela a ele. Ele está tão envolto no plano físico, no plano natural, que apesar de sim tudo ser cíclico, ele nos deu algo que não se repete, que se renova a cada dia, que é a sua palavra. E de quebra, ainda nos deu algo que nos permite estar sempre com ele, que é o seu Santo Espírito. Assim como fala em 1 Coríntios capítulo 2, versos 11 e 12. Assim diz: Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E no versículo anterior ele fala: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Tomás de Aquino acerta na sua visão do Criador e do que o milagre revela do Criador, daquele que faz o milagre. Mas ele se equivoca ao definir milagres apenas como coisas que quebram o natural, ou as leis da natureza. Para uma melhor compreensão, eu proponho a seguinte explicação para os milagres. Milagres são qualquer interação entre o sobrenatural e o natural, desde que eles sejam procedentes de Deus. Ou seja, não importa se é uma coluna de fogo, um mar se abrindo, ou se é apenas Deus ministrando no seu coração, ainda é um milagre. Porque se um Deus onipotente, onipresente, que criou todo o universo, fala individualmente com um ser que é pífio e pequeno, pecador e mortal, isso só pode ser um milagre. Para melhor compreensão, esses milagres podem ser definidos em 3 categorias, assim como o Tomás de Aquino, mas essas 3 categorias são diferentes. Porque essas interações entre o sobrenatural e o natural podem realizar o seguinte: em primeiro, elas podem quebrar o natural; em segundo, elas podem manipular o sobrenatural; e em terceiro, elas podem utilizar do natural. Por exemplo, milagres que quebram o natural podem acontecer em 2 coisas diferentes. Eles podem quebrar as leis da natureza.
Ou seja, as leis da física são quebradas completamente por esse milagre. Isso é impossível. Por exemplo, o Sol regredir ou o Sol parar. Em segundo, pode quebrar não as leis da natureza, mas a ordem natural das coisas. Por exemplo, nós sabemos que a ordem é viver e morrer, início e fim. Mas com Deus nós podemos viver, morrer e continuar vivendo eternamente, tendo início e nunca ter fim. Não é a ordem natural das coisas, portanto, é um milagre. Os milagres que manipulam o natural são aqueles milagres que são eventos que são naturalmente possíveis, mas quem o faz é Deus. Deus fez esses eventos acontecerem. Por exemplo, eles podem manipular o tempo em que essas coisas acontecem. Por exemplo, uma pessoa quebrar o braço e fazer uma fisioterapia, o médico fazer tudo certinho, ela vai recuperar o seu braço vai voltar ao movimento normalmente. Porém, Deus pode usar uma pessoa para fazer uma oração e a pessoa ser curada instantaneamente, o seu braço retomar o seu estado natural. Aquilo aconteceria de forma natural se as coisas seguissem, mas quem realizou foi Deus, porque foi uma coisa que foi adiantada, ou até mesmo pode ser alguma coisa atrasada. Por exemplo, com a morte do rei Ezequias, que ele tinha uma data definida para morrer, mas após o seu clamor a Deus, Deus estendeu a sua vida por 15 anos. Ou seja, uma coisa que foi atrasada, que iria acontecer naturalmente, porque de qualquer forma Ezequias iria morrer, mas por intervenção divina isso foi atrasado. A segunda forma que os milagres podem manipular o natural é numa cadeia de eventos que é temporal ou sequencialmente infinitesimalmente improváveis. Por exemplo, todos os acontecimentos durante a morte de Jesus, que já vamos falar de cada um deles já já. Por último, os milagres que utilizam o natural são as coisas que têm toda e completamente a aparência de ser algo natural que aconteceu ao acaso, como falamos anteriormente, que realmente as coisas acontecem ao acaso, mas isso é procedente de Deus. Por exemplo, o servo do rei Assuero pegar justamente o pergaminho que continha a história de quando Mordecai salvou a sua vida, o que por consequentemente trouxe a salvação não só para o próprio Mordecai, mas para todos os hebreus. Nós sabemos que não é coincidência que o rei tivesse insônia justamente na noite anterior ao ataque aos hebreus. E também não é coincidência aquele jovem ter pegado justamente a única história que contava algo que Mordecai tinha feito ao rei que não tinha sido recompensado ainda. Para fechar toda essa explicação, para que tudo isso possa ficar fixado nas nossas cabeças, eu proponho que nós analisemos um dos maiores milagres de todos, o segundo maior evento de toda a Bíblia. Um evento tão grande, tão grandioso, que cada um desses tipos de milagre acontece no mesmo momento, no mesmo acontecimento. O único milagre que aconteceu na morte. Hoje iremos analisar e calcular a morte de Jesus. Bom, a morte de Jesus, o chamado Cristo, é provavelmente o maior evento conhecido da humanidade, sendo sobrepassado apenas pela sua ressurreição dos mortos. E sempre há um foco enorme na sua ressurreição, ou seja, sua pós-morte, e no sofrimento que ele teve antes de chegar na crucificação. Os açoites, os xingamentos, as cuspidas, a coroa de espinhos, e não estou diminuindo esses acontecimentos, pelo amor de Deus. Eu estou apenas falando que nós demos muito foco ao após e antes da sua morte. E temos que focar hoje no durante a sua morte. Aconteceu durante ela. Nós não podemos negligenciar nenhum momento da morte de Jesus, nem o antes, nem o depois, nem o durante. Tudo isso foi para a glória de Deus, para a honra e glória somente dele. Durante a morte de Jesus aconteceu esses fenômenos: o véu do santuário se rasgou, as rochas se partiram, a luz do sol se apagou, a terra estremeceu e os mortos ressuscitaram. Eles podem não ter aparecido por 3 dias, apareceram somente quando Jesus foi ressurreto, mas eles foram ressuscitados naquele momento. Certo, agora vamos colocar todos esses eventos dentro daquelas categorias que eu falei anteriormente. Primeiro, vamos falar dos milagres que quebram o natural. O milagre que quebra as leis da natureza, ou seja, quando a física foi quebrada, foi justamente quando o véu do santuário se rasgou. Porque esse véu era o que separava o lugar santo do santo do santo. O lugar do santo dos santos era o lugar da presença de Deus, aquele lugar que o sumo sacerdote ia uma vez ao ano para se consultar a Deus e fazer expiação pelo povo pelos pecados daquele ano. E o véu que separava era grosso, ele não era uma coisa fina, uma coisa fácil de se rasgar.
ele se rasgar sozinho é completamente possível, mesmo com o tremor de terra que aconteceu e que já vamos falar sobre ele. Bom, o milagre que quebrou a ordem natural é justamente os mortos terem sido ressuscitados. Como eu falei, eles não podem ter aparecido instantaneamente, mas eles de fato foram ressurretos. E até o próprio Jesus ressuscitou depois. O milagre que manipula o natural a partir do tempo é justamente a morte de Jesus ter sido atrasada na cruz. Porque nós sabemos que ele morreu depois de gritar Eloi, Eloi, lema sabachthani, ou seja, Deus, meu, por que me abandonaste? E depois disso, Jesus exclamou, entregou o seu espírito e morreu, que desencadeou todos esses eventos que já vamos falar. Mas note um detalhe, entregou o seu espírito e morreu. Se Jesus não tivesse entregado o seu espírito, ele não teria morrido. O que estava segurando a morte de Jesus ali, porque ele já estava no seu limite, era justamente o seu espírito. Ou seja, a sua morte estava sendo atrasada. Antes de falarmos dos milagres que são sequencialmente ou temporalmente, infinitesimalmente improváveis de se acontecer, essa é a explicação grande. Então antes vamos falar do terceiro tipo de milagre, que é aquele que utiliza do natural. Que esse milagre é justamente José de Arimateia. Porque após todos os eventos da morte de Jesus, José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio, um homem rico, ele foi diante de Pilatos para pedir que ele exumasse o corpo de Jesus e levasse até uma sepultura própria para Jesus. Isso pode de fato parecer apenas uma coincidência, apenas uma coisa que aconteceu, mas nós sabemos que isso não foi, porque esse homem foi utilizado por Deus para realizar uma profecia sobre Jesus Cristo. Assim está em Isaías. Isaías 53:9, falando sobre Jesus Cristo, séculos antes dele vir à terra. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas quão rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Jesus tinha sido apontado para uma sepultura comum da sua família, que era pobre e que era feita de pecadores. Todos nós somos pecadores, afinal. Mas a Bíblia fala que quão rico ele foi sepultado, com José de Arimateia. Nós sabemos que isso não foi uma coincidência, foi Deus utilizando aquele homem para fazer a sua vontade, que nós já definimos que é um milagre. Certo, agora que falamos do terceiro tipo de milagre, vamos voltar um pouquinho e falar do tipo de milagre que manipula o natural a partir da sua sequência ou do seu tempo. Isso é muito importante, que a explicação vai ser grande, porque aqui está de novo a lista de acontecimentos. A terra estremeceu, as rochas se partiram, o véu do santuário se rasgou, e a luz do sol se apagou, e os mortos ressuscitaram, certo? Mas para sabermos realmente se é um milagre, nós temos que descobrir uma coisa: quais as chances desses acontecimentos acontecerem naquele local, naquele momento, todos ao mesmo tempo. E para isso temos que fazer alguns cálculos. Mas antes disso, nós temos que reduzir essas coisas a coisas calculáveis, porque nós sabemos que esses eventos são impossíveis. Acabamos de falar que eles são milagres. Então, apenas para um fim didático, vamos reduzir essas coisas a coisas calculáveis. Por exemplo, as rochas se partirem e a terra estremecer, vamos assumir que seja apenas um terremoto. O véu do santuário se rasgar, vamos assumir que foi apenas a consequência do terremoto. Alguma coisa aconteceu que ocasionou um rasgo do véu. E a luz do sol se apagar, vamos tomar como apenas como um eclipse e as pessoas ressuscitarem. Depois falamos disso. Bom, para saber as chances dessas coisas acontecerem ao mesmo tempo naquele local, temos que saber os números de cada um desses eventos individualmente. Ou seja, vamos ter um número para a ressurreição, um número para o eclipse e um número para o terremoto. Então, vamos lá. Terremoto. Para calcularmos as chances de acontecer um terremoto naquele local, naquele momento, durante a morte do Rei dos Reis, temos que saber alguns dados sobre esse terremoto. Por exemplo, a sua força, a frequência que ele pode acontecer e o local que queremos, a hora exata que queremos. E também a área na qual esse terremoto pode ser sentido da maneira que foi sentida naquele lugar. Para medirmos a força, nós temos a famosa escala Richter, que apesar de não ser a mais utilizada ultimamente pelos cientistas, utilizar essa escala traz uma compreensão mais fácil, seja mais fácil de entendermos o que aconteceu ali e medimos essa força, apenas por conveniência que vamos utilizar ela. E como o terremoto descrito ali não descreve grandes danos à estrutura, às pessoas com grandes calamidades, é apenas um tremor mesmo e as pessoas temendo aquilo. Então vamos tomar que seja um terremoto pequeno, que não cause grandes danos às estruturas,
mas que não seja pequeno o suficiente para ser insignificante e ninguém notar ele. Então vamos tomar 3,6 na escala Richter. Pode parecer um número aleatório, mas esse número exato nós vamos utilizar por causa desta notícia que está aparecendo. Porque isso relata um terremoto no sul da Itália, em Nápoles, de 3,6 na escala Richter, no dia 18 de julho de 2024. De acordo com essa notícia, esse terremoto teve seu epicentro, ou seja, sua origem, foi a 9 km de distância de Nápoles, a 2 km de profundidade no mar. Isso pode parecer a distância que nós queremos, mas isso não é verdade, porque isso aqui é a distância até o epicentro, mas a distância verdadeira é esta distância, ou seja, a hipotenusa criada por todos esses números. Pelo teorema de Pitágoras, para descobrirmos essa distância, basta pegarmos esses dois números e multiplicarmos eles por eles mesmos e somarmos. Ou seja, 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, mais 9 ao quadrado, 9 vezes 9, nos dando 81 mais 4. 81 mais 4, 85. Tirando a raiz, nós achamos que essa distância é raiz quadrada de 85 km. Mas isso realmente não é o que nós queremos. Nós queremos a área em que ele pode ser sentido, não a distância. E bom, se nós analisarmos essa distância, não importando a profundidade, nós sabemos que isso vai criar um círculo, uma circunferência, cujo raio é exatamente essa distância que acabamos de encontrar. Ou seja, o raio dessa circunferência, ou seja, o raio da área em que esse terremoto pode ser sentido da forma que foi sentido ali, é de raiz quadrada de 85 km. E para calcularmos a área, basta fazermos π vezes o raio novamente, ou seja, πr ao quadrado. Ou seja, π vezes raiz quadrada de 85 ao quadrado. Se temos a raiz quadrada de 85 ao quadrado, basta anularmos o expoente com a raiz, nos dando o número de 85π quilômetros quadrados. Esta é a área em que esse terremoto pode ser sentido naquele lugar. A frequência também será algo relativamente fácil de se encontrar. E de acordo com este gráfico, terremotos dessa magnitude vão acontecer entre 10.000 e 100.000 vezes ao ano. Mas para termos um número que vamos utilizar, vamos ficar ali no meio. Cerca de 55.000 ao ano. Certo, mas isso não nos dá os números que nós queremos. Nós temos que especificar esse número para aquele lugar exato, para aquele momento exato. Bom, para acharmos o lugar exato, basta pegarmos a área total da Terra e dividirmos pela área que encontramos que esse terremoto pode ser sentido. Assim vamos encontrar quantas áreas possíveis da Terra esse terremoto pode ser sentido. E bom, a área total da Terra é de 510 milhões e 100 mil km². E a área que encontramos é de 85π. Basta fazermos um dividido pelo outro. E vamos encontrar que existem aproximadamente 1.910.233 áreas possíveis em que esse terremoto pode ser sentido, espalhadas em toda a superfície da Terra. Ou seja, a chance do terremoto acontecer naquele lugar exato durante a morte de Jesus é de 1 em 1.910.233. Agora basta apenas isolar a frequência. Sabemos que há 55.000 desses terremotos ao ano, ou seja, a chance de acontecer em um dia é de 55.000 dividido sobre 365. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos o momento exato da morte de Jesus. E bom, terremotos, eles podem durar no máximo 30 segundos. Mas como estamos tratando de um terremoto de baixa magnitude, vamos pegar um tempo menor, cerca de 10 segundos. Ou seja, nós temos que encontrar quantos intervalos de 10 segundos ocorrem em um ano para encontrarmos as chances de terremoto acontecer no momento exato que Jesus está morrendo. Para acharmos isso, basta pegarmos essa mesma divisão que nós estamos fazendo, 55 sobre 365. Nós só iremos multiplicar esse número 365 por 24 para encontrarmos a quantidade de horas. Depois multiplicar de novo por 60 para encontrarmos os minutos e multiplicarmos por 6 para encontrarmos valores de 10 segundos. Que se multiplicarmos por 60 de novo, iremos encontrar intervalos de 1 segundo. Mas se multiplicarmos por 6, um número 10 vezes menor, iremos encontrar um intervalo de tempo 10 vezes maior, visto que divisão e multiplicação são coisas inversas, nos dando a equação final de 55.000 dividido por 3.153.600 intervalos de 10 segundos
em um ano. Certo, agora que finalmente encontramos o número do local e do momento exato, basta multiplicarmos esses dois e acharemos as chances do terremoto acontecer naquele exato lugar, naquele exato momento, que nos resulta neste número, que em porcentagem significa 0,0000009%. E vamos guardar esse número para depois, porque como falamos, esse é o número do terremoto. Nós temos que encontrar o número do eclipse e da ressurreição. Falando nele, vamos calculá-lo. Eclipse. Eclipses serão mais fáceis, porque para eles basta apenas pegarmos a frequência. Uma rápida pesquisa nos mostra que cerca de 2 eclipses solares totais acontecem em um ano apenas. Ou seja, vamos fazer o mesmo cálculo que fizemos para terremotos. 2 dividido por 365. Mas novamente temos que isolar esse 365 para o intervalo de tempo que nós queremos. E eclipses solares, eles duram no máximo 7 minutos e 58 segundos. Ou seja, para encontrarmos as chances desse eclipse solar acontecer no momento durante a morte do Cristo, temos que isolar esse número 365 para encontrarmos quantos intervalos de 7 minutos e 58 segundos acontecem em um ano. Para isso, vamos pegar 365, multiplicar por 24, multiplicar novamente por 60 e dividir este número por 7 mais 58 sobre 60. E quando multiplicamos pela primeira vez por 60, encontramos quantos intervalos de 1 minuto encontramos. Para aumentarmos esse valor para os 7 minutos e 58 segundos que nós queremos, temos que dividir. Porque para aumentar temos que dividir, visto que multiplicar e dividir são coisas inversas novamente. Quando dividirmos por 7, iremos encontrar 7 minutos. Se dividirmos por 58 sobre 60, iremos encontrar 58 segundos. Porque 60 sobre 60 é 1, e 1 aqui definimos como 1 minuto. Então 58 sobre 60 são 58 segundos de 60 segundos que categorizam um minuto. Então 58 sobre 60 é exatamente 58 segundos. Apenas falado de um jeito em que o minuto é a prioridade. Então vamos voltar. 365 vezes 24 vezes 60 dividido por 7 mais 58 sobre 60, nos dando aproximadamente 65.975 intervalos de 7 minutos e 58 segundos dentro de um ano. Ou seja, as chances desse eclipse acontecer no momento em que Jesus está morrendo é de 2 em 65.975, ou 0,003% aproximadamente, sendo esse outro número para se guardar para o final. Agora iremos falar da ressurreição. Assim como todos os outros eventos, a ressurreição é algo impossível. Isso nunca aconteceu e jamais vai acontecer de forma naturalmente. E certo, vamos utilizar o que a Bíblia fala para conseguirmos reduzirmos isso, como falamos anteriormente, para uma coisa que seja de fato calculável. Em Mateus 27:53 fala que esses santos ressuscitaram e apareceram ao povo maravilhados, porque reconheceram no rosto dessas pessoas os santos que já haviam morrido anteriormente. Mas vamos reduzir isso a apenas uma coisa que seria uma coincidência. Ou seja, não ser os santos ressuscitados, mas apenas pessoas que se parecem com eles, entendeu? Pessoas meramente idênticas, ou parecidas pelo menos na forma mais básica do seu rosto. Em uma breve pesquisa neste artigo, nós encontramos que as chances disso acontecer é de 1 em 135. Mas isso é o número de encontrarmos uma pessoa. Para encontrarmos várias pessoas, nós temos que multiplicar esse número por ele mesmo, pela quantidade de vezes que nós queremos e quantidade de pessoas que nós queremos. Ou seja, 1 sobre 135, fecha parênteses, elevado à quantidade de pessoas que nós queremos encontrar. E a Bíblia não fala exatamente quantos santos ressuscitaram. Então vamos tomar apenas 10 pessoas, que não é um número enorme, mas não é um número pouco. Porque se uma pessoa ressuscitando já é muita coisa, imagina-se 10. Isso nos dá direto o número final da ressurreição. 1 sobre 135 elevado a 10. E agora finalmente encontramos os 3 números finais do segundo tipo de milagre que manipula o natural. Lembrando que isso nós estamos fazendo, apenas atestando que isso de fato é um evento miraculoso, porque cada uma dessas coisas, como eu falei, pode ser teoricamente explicada pela ciência, mas não aconteceu da forma natural, claramente. Bom, agora que nós temos os 3 números finais, basta multiplicarmos eles. O número do terremoto,
pelo número do eclipse, pelo número da ressurreição, nos dando este número. Esse número é gigantesco, mas para concluir, para apenas ter uma noção, isso é a chance de 0,301%. É mais fácil alguém ganhar na loteria 5 vezes seguidas do que esse evento acontecer uma vez. Certo, mas qual é a conclusão de tudo? Para que explicar o que são milagres, atestar de fato que eles existem, fazer todo esse cálculo sobre a morte de Jesus? Bom, é que apesar da morte de Jesus ser o segundo evento mais conhecido da humanidade, sendo apenas passado por sua ressurreição, como falamos anteriormente, esse evento é um dos maiores que aconteceu em toda a história humana, um dos mais difíceis de se falsificar e de se fazer naturalmente, ou realmente ser recriado minimamente. Então não podemos em nenhum momento esquecermos disso e esquecermos da grandiosidade disso. Não podemos, apesar de ser um evento que nós falamos regularmente, até principalmente no mundo religioso, mas não podemos tratar isso como se fosse uma coisa normal, corriqueira. O que aconteceu ali foi tão grandioso que era como se o próprio mundo espiritual estivesse se derramando por completo no nosso mundo. Era como se o mundo estivesse tão abalado que a criação chegou no seu limite. A criação estava quebrando durante a morte de Jesus. Então não podemos em nenhum momento normalizar nenhum desses eventos e principalmente o amor de Cristo que se levou àquela cruz e morreu e desencadeou tudo isso. E em segundo, temos que nos lembrar dessa definição de milagres, porque se nós não entendermos os milagres que são a interação do sobrenatural de Deus com o nosso natural, nós não iremos conseguir compreender o mundo espiritual. E se nós não compreendermos ele, não conseguimos navegar ele. E sem ele, nós não teremos nenhum relacionamento mínimo com Deus. Entender o sobrenatural, que são os milagres, é a chave, a coisa fundamental para escaparmos desse ciclo que Aristóteles e a Bíblia descrevem que esse mundo vive. Entender o plano espiritual através dos milagres é a única coisa que pode nos fazer escapar desse mundo, porque afinal nem somos dele. Que os nossos olhos possam se abrir e que os nossos corações possam compreender. Vá em paz. Amém.